bem com vocês? Então é o seguinte, aula 8, matemática A, vamos dar início então à nossa função do segundo grau, beleza? Também conhecida como função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Então veja, seja uma função f de r em r, ou seja, domínio reais, lembrando que aqui é sempre o domínio da função, aqui o contra domínio da função, e uma função com a lei de formação ax² mais bx mais c, com a, b e c pertencentes ao conjunto dos números reais, e obviamente esse número que está na frente do x² sendo ele diferente de zero. Então essa é a lei de formação de uma função quadrática, tá? Então, ok, exemplos de função do segundo grau, lei de formação, quando você se deparar com função assim, x² mais 5x mais 6, tá vendo que a é diferente de zero já é uma função do segundo grau. Y igual a x² menos 4, porém essa daqui nós não temos o b, no caso o b seria zero, o b e o c podem ser zero, sempre o a tem que ser diferente de zero. G de x igual a menos x² mais 2x. Bom, então tem três exemplos aqui de variações aí de função do segundo grau. Coisa muito importante que a gente sempre tem que agora começar a prestar atenção nas funções são os seus comportamentos gráficos, tá? Porque a gente consegue contextualizar muita história em cima dos comportamentos gráficos de alguma situação aí, tá? Então, o gráfico de uma função do segundo grau sempre vai ser uma parábola. E essa parábola ela vai ser côncava para cima ou côncava para baixo. Sempre vai depender do sinal do A, desse Azinho aqui, ok? Desse número que está aqui na frente do x². Se ele for positivo, a tua concavidade vai estar voltada para cima. Se ele for negativo, a sua concavidade vai estar voltada para baixo. Então, dependendo do valor do A, você já sabe se ela vai ser uma parábola para baixo ou para cima. Esse último exemplo aqui, a gente já sabe que ela é para baixo, ó, porque é menos x² mais 2x. E os outros dois exemplos aqui que eu passei são funções com concavidades voltadas para cima. Belezinha? Então a gente ainda vai continuar falando do gráfico da função. Mais coisas importantes que eu consigo tirar desse gráfico, que é o seguinte. Então olha só, gente. Deixa eu fazer um outro gráfico aqui. Uma outra parábola. Olha uma parábolazinha um pouquinho maior, tá bom? Então, se eu tivesse uma curvinha, uma parábola com cavidade voltada para cima, no caso, tá bom? Ok? Esses pontos aqui, aonde toca o eixo x, o eixo das abscissas, sempre serão as raízes da função. Aqui será o x1, aqui será o x2. Terá situações que eles não vão tocar aqui o eixo das abscissas, daí não vão ter raízes, mas a gente já vai falar isso. Esse ponto é onde corta o eixo das ordenadas, aqui é o par ordenado 0 e c. Então, se você tem aqui a função y igual a ax² mais bx mais c, sempre o ponto onde toca o eixo das ordenadas é o valor do c. Então, não preciso nem, porque se você jogar x igual a 0, 0 essa primeira parte, 0 a segunda parte, sobra o C. Então a parábola ali ela sempre vai tocar no eixo das ordenadas nesse ponto C, tá bom? E no eixo das abscissas, se é que vai tocar, são as raízes da função. Daí você vai ter que descobrir os zeros da função. E tem um outro pontozinho aqui, que nós vamos chamar de vértice da função. Nós teríamos o y do vértice e aqui o x do vértice da função. Daqui a pouco eu vou falar como é que calcula. Esse vértice ele é o ponto onde a função ela passa a ser, nesse momento ela vinha sendo decrescente, chegou no vértice ela passou a ser crescente. Então se a concavidade estiver voltada para cima, é o ponto de viragem, ela poderia estar voltada para baixo e ela passaria a ser, no caso, ela estaria crescendo e decrescendo se a concavidade estivesse voltada para baixo. Toda parábola a gente diz que ela é simétrica. Como assim simétrica? Nesse vértice aqui passa um eixo imaginário. Um eixo imaginário, tá? Que a gente chama de eixo de simetria. Então aqui nós temos o que a gente vai chamar de eixo de simetria. Que é esse pontinho aqui, belezinha? Tá ok, então. Então agora
Vamos falar desse cara chamado zero da função aí? Vamos. Então, aqui ó, tem uma coisinha legal. Se a concavidade estiver voltada para cima, para você não esquecer, antes de eu apagar, ó, faz um Azinho assim, ó. Quando o A estiver feliz, bobeira, 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 mas se o A está feliz, boquinha para cima. Se o A está triste, boquinha para baixo. Como assim? Não entendi. Se o Azinho estiver assim, ó, menos, menos, opa, olhinho negativo, boquinha para baixo, tá? Só para lembrar aí do macetinho. Ok? Mas esse não tem como errar. Concavidade voltada para cima, depende do A. Bom, então é o seguinte, meus queridos. Agora vamos falar de uma coisa chamada zero da função. Zeros ou raízes da função quadrática. Certo? Então, zeros ou raízes da função. O cara pode falar os zeros da função ou as raízes da função é tal e tal. Como é que eu vou fazer para descobrir os zeros da função? Ora, você vai ter que igualar a função a zero. E quando você iguala a função a zero, você vai ter uma equação quadrática. Uma equação do segundo grau. E aí você vai ter que lembrar das formulazinhas para descobrir, tá? As raízes. Então a gente aplica a fórmula de Bhaskara, que daí você tem que calcular o discriminante, que é o nosso deltinha, que era essa formulazinha aqui, b quadrado menos 4ac, e daí você tinha o x' e o x duas linhas. Vamos colocar só x aqui. X, que é menos b, eu vou colocar mais ou menos, mais para o x', menos para o x duas linhas, raiz de delta divididos por 2a. Então é assim que era a fórmula de Bhaskara. Ou ainda nós tínhamos a relação de soma e produto. Soma e produto. Você poderia calcular mentalmente. Ok? Na soma e produto você tinha que lembrar do seguinte. Dois números que somados, uma raiz x' mais x duas linhas tem que ser menos o coeficiente b sobre a. Menos b sobre a. E o produto x' vezes x duas linhas tem que ser c sobre a. Ok? Então essa era a ideia de você calcular de forma sobre produto. Mas voltando aqui ao Bhaskara, quando você vai calcular o delta, esse delta ele teria três situações. Esse delta ele pode ser negativo, ele pode ser igual a zero ou ele pode ser positivo. E cada um desses deltas ele vai indicar um comportamento gráfico diferente da função. Tá? A parábola ela pode estar flutuando, ela pode estar encostando em um pontinho só, ou ela pode estar tocando em dois pontos. Então vamos pensar aqui, ó. Vamos fazer primeiramente três gráficos, conforme o A sendo maior que zero e delta, vamos supor que o delta deu negativo. O que vai acontecer? Quando isso acontece, delta dá negativo, a gente não tem raiz real. Então nessa situação vamos dizer, não temos raízes reais. Não tem raiz real. E aí o comportamento gráfico vai ser assim. Dessa parábola. Você vai ter ali o plano cartesiano. E essa parábola ela vai estar flutuando. Essa parábola ela vai estar flutuando. Ela não vai encostar o eixo X. Ó, ela não encosta, porque nós não temos raízes reais. Então, quando o delta dá negativo, você tem que saber que a parábola ela está flutuando. Beleza? Show de bola? Vamos para os outros comportamentos. Aí nós temos o seguinte, se o A for igual a zero, o A igual a zero, se o A for maior do que zero e o delta igual a zero, aquele discriminante, nós vamos dizer assim, nós temos duas raízes, porém elas são iguais. Então, você vai escrever assim, duas raízes reais, admite duas raízes
reais e iguais. Então essa é a ideia, tá? Então bora lá fazer o gráfico. O gráfico ia ficar assim. Com cavidade voltada para cima, porém tocando em um determinado ponto só, no eixo X. Esse pontinho aqui são as raízes. Aqui nós vamos dizer que o x1 é igual ao x2, ou x' é igual a x2'. Certo? Então quando acontece isso, nós temos essa situação aqui, ó, delta igual a zero, a parábola ela toca em apenas um único ponto do eixo das abscissas. E a última situação que nós teremos aí é o seguinte. Vamos só mudar o delta aqui, agora delta positivo. Se o delta for positivo, nós temos duas raízes reais e distintas. A parábola vai tocar em dois pontos distintos no eixo X. Essa é a ideia, tá ok? Então perceba lá o seguinte, ó, vamos fazer aqui o gráfico. Então vamos ter uma situação tipo essa daqui. Então aqui será o x1 e aqui será o x2. x1 é diferente do x2. Aqui x1 é igual a x2. Duas raízes reais e distintas. Todos esses três comportamentos eles se repetem. Se o A for negativo vai acontecer a mesma coisa. Eu teria uma parábola aqui passando pelas duas raízes, só que voltada para baixo. Eu poderia ter uma parábola flutuando aqui, se o A for negativo, para baixo. Tá? Então essas três situações se repetem com o A negativo. Ok? Dei uma olhada ali na apostila, vocês têm os três gráficos com a concavidade voltada para baixo, daí, ali na página 25. Mas seria a mesma situação, tá bom? Ok? Então, vou apagar o quadro e daí a gente já vai dar continuidade. Então, dando sequência aqui, galera, eu gostaria de falar algumas curiosidades. Lembra que eu comentei do eixo de simetria da função, né, que é onde passa no vértice da função, existe um eixo de imaginário de simetria. Agora imagine assim, ó, três funções, vamos ver o comportamento desses gráficos aqui, da função f de x igual a x ao quadrado, g de x, x quadrado mais 2, x quadrado menos 2. Primeiro vamos começar com essa função f de x igual a x ao quadrado. Essa função, ela vai ter um comportamento assim, ó. Perceba que o c é zero e o b também. Então, funções onde o b é zero, o eixo de simetria vai ser o eixo y. Ela sempre vai passar aqui, ó, o eixo imaginário de simetria vai ser o eixo das ordenadas. Então, metade da parábola vai estar para cá e metade vai estar para lá. E aí, como c é zero, ela tem que passar pela origem. Então, ela vai ser uma parábolazinha mais ou menos assim. Ok? Então, deixa eu fazer o desenho aqui. Mais ou menos assim, tá? Belezinha? Aí, quando essa função aqui é a função f de x igual a x ao quadrado, beleza? Lógico que fora de uma determinada escala. Agora, se eu quisesse, caneta roxa e uma vermelha. Bom, se eu quisesse agora, assim, ó, se eu somasse mais 2, essa função aqui somada com mais 2, na verdade, o que acontece com esse gráfico é deslocar duas unidades para cima. Porque o eixo de simetria continua o mesmo. Viu que legal? Então, como seria? Às vezes é bom saber como é que é o comportamento gráfico, assim, só de bater pronto. Função f de x igual a x ao quadrado é a parábola que passa pela origem. Tá? As duas raízes estão aqui, tá? O vértice está na origem, e a função f de x igual a x ao quadrado, ela seria assim. Teria esse comportamento gráfico aqui. Tá bom? E a outra, h de x, x quadrado menos 2. Essa parábola vai ser deslocada duas unidades para baixo. Então ficaria, deixa eu ver
cor, vermelho. Então o gráfico ficaria assim. Não sei se o vermelho vai aparecer muito para vocês, vai dar muita diferença, porque o laranja e o vermelho no vídeo fica quase que igual. Então nós teríamos esse comportamento. Então essa função aqui é a função x ao quadrado menos 2. A roxa ali é a função x ao quadrado mais 2. Deixa eu colocar o x ao quadrado mais aqui para baixo. Cadê a laranja? Aqui você tem a função f de x igual a x ao quadrado. Então, esses três comportamentos eu queria mostrar o deslocamento vertical quando o b é zero. Quando o b é zero aqui, ó, tá? O eixo de simetria é exatamente o eixo das ordenadas, ok? Bom, agora a gente vai falar de uma coisa chamada vértice da função, bem importante. Então, vértice da parábola. Aqui tem muita coisa para falar e muita aplicação para fazer. É onde os problemas gostam de pegar vocês aí. Uma coisa chamada vértice da função. Deixa eu fazer aqui outro gráfico. E vamos tratar agora exclusivamente do vértice dessa parábola. Então vamos imaginar uma parábola qualquer aqui. Eu vou pegar uma como exemplo com cavidade voltada para cima, sem problema nenhum. Então imagine uma curva assim, beleza? Então perceba aqui o seguinte, nesse ponto nós vamos ter o x do vértice e o y do vértice da função, yv, x do vértice. Ok? Então vai ter uma fórmula para calcular esse vértice aí. X vértice e y vértice. E você vai ter que memorizar essa fórmula do x do vértice e do y do vértice. Super importante para a tua prova do Enem, para a prova da Federal. Tá? Então, x do vértice da função você vai calcular fazendo menos b divididos por 2a. O b é lá do coeficiente numérico mesmo e o a também. Tá bom? E o y do vértice você vai calcular utilizando essa formulazinha aqui, ó, menos delta divididos por 4a. Então essa é a ideia. Essa é a formulazinha que tem que lembrar. Não pode esquecer dessa fórmula aqui de jeito nenhum. Então se quiser calcular o y do vértice, menos delta sobre 4a, e o x do vértice, menos b sobre 2a. Tem só essa maneira? Se você, professor, você não lembrar só o x do vértice. Se você faz o f do x do vértice na função, o resultado é o y do vértice. Então, se você esquecer essa do y, lembrei só dessa, precisava do y, professor. Pega o x do vértice e joga na lei de formação da função, o resultado é o y do vértice. E em algumas situações, por exemplo, nesse gráfico que eu coloquei, você tem duas raízes. Você tem o x1 e tem o x2. O x do vértice, só quando tem duas raízes, tá? Daí você pode fazer a média aritmética entre as duas raízes. Beleza? Então, isso aqui só pode fazer quando o delta é maior que zero. Delta maior ou igual a zero. Isso aqui só é válido nessa situação, exclusivamente. Senão, você vai calcular pela formulazinha do x do vértice, tá? Que é menos b sobre 2a. Outra coisa importante aqui também, que antes de eu falar das situações de máximos e mínimos, a gente consegue tirar uma outra coisinha aqui desse gráfico, tá? Que é a imagem da função. Lembra que a gente já comentou como é que eu tiro a imagem de um gráfico? A imagem sempre é a reflexão do gráfico no eixo y. Então, se você refletir todo esse gráfico aqui no eixo y, ó, tá vendo que eu estou fazendo vermelho aqui? Isso aqui seria a minha imagem da minha função. Então, aqui estaria a imagem. O que eu posso falar, então, a respeito do conjunto imagem? Quando a concavidade está voltada para cima, ela vai do vértice, do y do vértice até mais infinito. Então, vamos falar da imagem da função. Rapidinho.
Imagem. Concavidade voltada para cima. Se o A é maior do que zero, você tem a imagem indo do y do vértice até mais infinito. Sempre aberto no intervalo de infinito. Ok? E se você tem o A negativo, com cavidade voltada para baixo, a imagem ela vem de menos infinito e chega até o y do vértice. Belezinha? Deixa eu fazer aqui um gráficozinho para cá, só para te mostrar. Fazer pequenininha mesmo, mas só uma com A positivo e uma com A negativo. Ó, duas parabolazinhas aí para você ver. Então, a primeira ali você já viu. Ok. Opa, esse é o roxo. Aqui estamos. Aqui. Concavidade voltada para cima. Concavidade voltada para baixo. Ok. Ó. Primeiro que A maior que zero e A menor que zero. Eixo Y. X. X. Tá, vamos ao conjunto imagem aí da função. Primeiro, ó, vértice batendo aqui. Y do vértice até mais infinito. Agora, y do vértice bate aqui. Y do vértice até menos infinito. Então, tá aqui as duas situações que eu acabei de colocar para vocês. Beleza? E a última parte teórica agora que a gente vai falar é voltando a falar um pouquinho desse vértice da função. Gostaria de falar mais umas coisinhas aí legais que vão te ajudar em alguns exercícios. Que a gente vai falar de máximos e mínimos. E eu tenho mais uma curiosidade ainda para falar a respeito do gráfico. Tá bom? Vamos apagar o quadro? Então olha só, galera. Uma coisa bem importante que vai aparecer na grande maioria dos exercícios de função do segundo grau, que ele vai contextualizar uma historinha para você e vai perguntar sempre qual é o valor máximo da função ou qual é o ponto que dá esse máximo, ou vice-versa. Qual é o valor mínimo da função, qual é o ponto de mínimo. Normalmente ele dá uma função lá, uma historinha de uma empresa que tem um lucro de tanto, né? E daí ele faz uma pergunta para você. Qual é o lucro máximo? Se a pergunta for curta, já vou te dar a dica. É para você calcular o y do vértice, porque daí ele vai falar qual é o valor máximo do lucro, tá? Ou qual é o prejuízo mínimo, sei lá, ou maior prejuízo, depende da parte da concavidade, se ela está para cima ou para baixo agora, tá? Então é assim, quando você tem a concavidade voltada para cima, nós vamos ter um ponto que nós vamos chamar de mínimo e o valor mínimo da função. O y do vértice nós vamos chamar de valor mínimo e o x do vértice o ponto que dá esse valor mínimo da função. Isso se a concavidade estiver voltada para cima, tá bom? Se o A for positivo, tá vendo aqui, ó, concavidade voltada para cima, ok? Então aqui é o menor valor assumido, depois ela começa a crescer de novo. E isso aqui acontece também numa situação contrária se a concavidade estiver voltada para baixo. Quando ela está para baixo, nós vamos ter ponto de máximo, que é o x do vértice, e valor máximo da função. O maior valor assumido quando a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Vai ser o y do vértice. Sempre valor máximo, y do vértice. Ponto que dá esse valor máximo, x do vértice. Então, como eu falei, quando a pergunta vai ser curta, tá? É direto a fórmula do y do vértice, que é aquela maneira que a gente calculou ali agora há pouco. Em ambas as situações, a fórmula é a mesma. O x do vértice aqui é menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Tanto para essa quanto para essa situação. Aqui também, para calcular o x do vértice, não vai mudar. Menos b sobre 2a. E o y do vértice não vai mudar. Menos delta sobre 4a. Ah, mas só mudou a concavidade. Só vai mudar o sinal do a, na verdade, tá bom? Então é isso. Eu vou passar mais uma outra situação aqui, uma outra curiosidade, antes da gente começar a fazer os exercícios. Belezinha? Com relação aos coeficientes A, B e C, como que ele desloca o gráfico para a direita, para a esquerda e tudo mais. A gente vai fazer uma análise dos coeficientes. Vai que algum vestibular pergunta para você, dada a função, qual dos gráficos, sabendo que o A é positivo, B é zero, C é maior que zero, qual dos gráficos corresponde? Então deixa eu dar uma apagadinha. Então olha o exercício que eu propus para a gente aqui. Analise
os coeficientes A, B e C das funções abaixo. Coeficiente, bom, como você viu que é uma parábola, tá? Os coeficientes da função y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Todas essas funções aqui são funções quadráticas. E eu quero que você analise se o a é positivo ou negativo ou igual a zero, b também, maior ou menor que zero ou igual a zero. Então olha na letra A aqui, o que a gente pode tirar de informação? Nessa letra A nós temos a concavidade voltada para cima, tá bom? Quando a concavidade está voltada para cima, você sabe que o A ele é positivo, então eu já sei que o A aqui ele é maior do que zero. Então é isso que eu quero que você coloque. O C, lembra que eu te contei que o C é onde corta o eixo das ordenadas, aqui é o ponto 0 e C. Então o C está para baixo da origem, a origem está aqui, ele está para baixo, então nesse caso o C é negativo. Já caiu isso na PUC, tá? Já veio perguntando na PUC e outros vestibulares aí, para você só analisar se o A, o B e o C é positivo ou negativo. E o B, Kiko? O B, meus queridos, eu poderia até tirar pela fórmula do x do vértice, tá bom? Mas de uma forma macetosa. Ó. Lembra que eu falei quando o B era zero, o eixo de simetria é o eixo Y? Nesse caso aqui, ó, ela está com a mesma distância para os dois lados. Então ela está simétrica, o eixo de simetria é o próprio eixo Y, beleza? Então, nesse caso, o B vale zero. Tranquilo. Agora vamos para a letra B e para a letra C, que eu desloquei para a direita em relação à origem e esse eu desloquei para a esquerda aqui em relação à origem. Aqui está a origem, então vamos ver o que vai acontecer. Ó, primeira coisa, está voltada para baixo. Então, o A, negativo. O C está aqui em cima, onde corta o eixo Y. Você tem que olhar onde corta o eixo Y. Se ele está para cima da origem, ele é positivo. Agora o B tem uma macetezinha aqui, ó. Se eu não quiser analisar pela fórmula, fazer jogo de sinal, você vai pensar assim: quando a parábola está subindo, ó, ao cortar o eixo Y, ela está subindo. Eu digo assim, aumentando os valores em relação a x. Ela ainda está crescente aqui, ó. Pega um intervalinho. Se ela estiver subindo o morro, ela não chegou no vértice ainda, que dá o vértice, você vai dizer que o B é positivo. Então, nesse caso aqui, ó, quando ela está subindo ao cortar o eixo Y, o B ele é positivo. Agora, olha essa letra C. Vamos analisar o A aqui, ó, o A negativo de novo. O C está aqui, coloquei um C positivo, foi um gráfico aleatório. E agora olha o B. A parábola está descendo. Se eu pegar esse pedaço aqui, ó, ao cortar o eixo Y, ela está descendo. O vértice está para cá, está deslocado para a esquerda, aqui da origem. Então, esse B aqui ele vai ser negativo agora. Posso até te provar que isso daqui é verdade. Vamos lembrar da formulazinha do x do vértice. X do vértice é menos B sobre 2A. Certo? Vamos pensar. Olha só como isso daqui, esse macete ele funciona. X do vértice está aqui, está à esquerda da origem. Então o x do vértice ele é um valor negativo. Belezinha? Agora vamos analisar. Eu quero saber o sinal do B. Na fórmula tem esse sinal de menos. E aqui embaixo, 2 vezes A. O A já está voltado para baixo, então o A ele é negativo. Belezinha? Perceba que esse lado da igualdade de lá, ele tem que ser resultante negativo. Beleza? Como que você sabe? Por causa que o x do vértice está negativo. Faça esse jogo de sinal aqui, ó, menos sobre menos, mais. Para ficar menos, que eu quero que fique menos, esse cara só pode ser negativo. No caso aqui, ó, batendo o que eu quero. Belezinha? Então é assim que a gente analisa se você esquecer desse macete. Com relação assim, se o cara só te der um gráfico e não te der a função e quiser que você analise o comportamento do A, do B e do C. Beleza? Então fechamos aí a nossa parte teórica, vamos começar com os exercícios. O número 1 e o número 2 é só dedução de fórmula, não vou fazer. Vou colocar mais em prática, a gente vai fazer o 3 e o 4 mais os 2 exercícios aí dos testes, tá bom? De vestibular. Deduzir a fórmula do x do vértice, do y do vértice, para nós não vem ao caso agora nesse momento. Nós temos que tentar praticar mais exercícios aí da forma como realmente caem, tá bom? Então, apagando o quadro e a gente dá sequência. Bom, vamos lá então, galera. Pegue o exercício número 3 da página 27, tá? Situação aí de resolver, ele fala assim: em relação à função quadrática f de x igual a menos 2x² mais 6x menos 1, determine as coordenadas do vértice e o conjunto imagem dessa função. Então, basicamente, esse exercício é só uma aplicação de fórmula do que a gente viu até o momento. Então, é o seguinte, x do vértice vai jogar lá, menos b sobre 2a, essa é a formulazinha.
Vamos achar o x do vértice. Quem é o b da função? É o 6. Então vai fazer menos 6 divididos por 2 vezes o a. O a é menos 2. Então vai ficar menos 6 divididos por menos 4. Menos com menos simplifica. 6 sobre 4 vai dar 3 meios. Ou se quiser deixar na forma decimal, pode deixar 3 meios ou 1,5, belezinha? E aí ele perguntou o y do vértice da função. Também. O y do vértice vai ser importante para a gente calcular, tá? A imagem, conjunto imagem. Eu posso jogar na fórmula ou fazer f do x do vértice. Pegar esse 1,5 e jogar aqui na função. O resultado, lembre-se, o f do x do vértice te dá o resultado o y do vértice. Eu posso fazer dessa forma ou jogar na formulazinha. Nesse momento eu vou jogar na fórmula. Vamos calcular o delta. Delta b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então o deltinha vai ficar igual a 36 menos vezes menos mais vezes menos menos. Então vai ficar menos 8. Certo? Ó, tem que fazer o jogo de sinal. Menos com menos mais com menos menos. 36 menos 8 dá 28. Belezinha? Então o y do vértice vai ficar igual a menos 28. Ah, aqui não se preocupe, se o delta der negativo não tem problema nenhum, porque delta negativo significa parábola flutuando. Ah, mas eu dei o negativo e daí achei que não ia ter raiz. Não, você não vai calcular a raiz do delta, você não está encontrando as raízes. Então, menos 28 sobre 4 vezes o a. E o a vale menos 2. Então vai ficar menos 28 divididos por menos 8. Menos com menos é mais. Simplifica aí por 4, vai ficar 7 sobre 2. Dividir por 4, dividir por 4. Vai ficar 7 sobre 2. E menos com menos dá mais. Então as coordenadas do vértice são, coloca lá, x do vértice é 1,5 ou 3 sobre 2. E o y do vértice 7 sobre 2. Aí ele perguntou para você também o conjunto imagem. Então vamos escrever o nosso conjunto imagem aqui. Lembra que eu falei assim, a concavidade é essa daí, no caso, ela está voltada para baixo ou para cima? Você tem que olhar o a. Como o a é negativo, ela está com concavidade voltada para baixo. E aí quando você tem concavidade voltada para baixo, ó, imagine se tivesse uma situação assim. A imagem, ela vai de y do vértice até menos infinito, ou vem de menos infinito. Então você escreve assim, ela vem de menos infinito, aberto sempre infinito, a gente nunca fecha no infinito, porque eu não sei quem é, não posso definir quem é o infinito, negativo nem positivo. E chegou até o vértice y do vértice, que é 7 sobre 2. Aqui é o ponto 7 sobre 2 e aqui é o ponto 3 sobre 2. X do vértice e y do vértice. Esse é o esboço da situação. E aí, intervalo fechado nos 7 meios. A gente fecha nos 7 meios. Está aí o conjunto imagem, está aí as coordenadas do vértice da função do exercício de número 3. Show de bola? Agora, exercício número 4, aí, meus queridos, ele fala assim. Uma parede de tijolos será usada como um dos lados de um curral retangular. Então, imagine que você tem aqui a parede. Belezinha? Então, nós temos aqui a parede de tijolos. E nós vamos cercar essa parede aqui, vamos utilizar ela como sendo um dos lados. E aí o cara falou assim, para os outros lados vamos usar 400 metros de tela de arame. Então aqui você vai colocar tela de arame. Belezinha? E aí ele falou assim, de modo que nós tenhamos a área máxima. Vamos ver a pergunta. Determine as medidas do curral e a área máxima. Então, primeiramente, nós vamos determinar as medidas quando nós temos a área máxima e depois nós vamos calcular qual é a área máxima, beleza? Se ele falasse qual é a área máxima, daí você iria calcular y do vértice apenas. Agora, como ele quer as medidas quando eu tenho a área máxima, então nós temos que descobrir primeiramente o x do vértice e depois achar a área máxima, belezinha? Só porque ele pediu as duas coisas. Mas normalmente ele pergunta quais são as medidas de modo que a gente tem a área máxima. Daí seria o x do vértice. Qual é a área máxima? Y do vértice. Pergunta curta, y do vértice. Pergunta longa, tá? X do vértice. Essa é a ideia. Bom, eu tenho aqui assim, ó, vamos nos organizarmos aqui e dar nomes aos lados. Vou chamar esse lado aqui de x, esse lado de x e esse de y. Aonde eu cerquei aí o meu retângulo. Então, o que eu sei? Que o total de arames, ele falou que ele iria usar 400 metros. Então, a gente sabe que x mais x, 2x,
mais y é igual a 400. Beleza? E a área desse trem aqui, desse retângulo, desse curral, como é de forma retangular, a gente sabe que nós poderíamos escrever y vezes x, ou x vezes y, base vezes altura. Belezinha? Então nós temos duas relações aqui. Uma que envolve o comprimento da tela de arame e uma relação da área. Só que aqui na área eu tenho duas variáveis. Qual que é a ideia desse exercício? É você tentar montar uma função área em função de apenas um dos lados da função. Eu vou escolher, no caso aqui, eu poderia escolher qualquer um deles. Deixar aqui em função, tá? Eu vou escolher o x. Então eu vou isolar o y dessa função aqui, dessa primeira equação, dessa primeira igualdade. Então perceba que a gente vai fazer assim, ó. Deixa eu pegar uma caneta preta para mostrar a resolução, só para diferenciar. Então a resolução y é igual a 400 menos 2x. E agora a gente vai escrever uma função área apenas em função do lado x. Eu vou trocar esse y aqui por 400 menos 2x. Perceba como que vai ficar? Vai ficar assim, ó, x que multiplica 400 menos 2x. Show de bola? E agora, Kikão? Agora, se você fizer distributivo aqui, ó, chuveirinho na tigrada, famoso chuveirinho, vamos observar como que vai ficar a nossa funçãozinha. Então, teremos assim, ó, área em função do x igual 400x menos 2x ao quadrado. Vou colocar em ordem decrescente dos expoentes. Ó, 400x menos 2x ao quadrado. Está aqui. Opa, estou percebendo uma coisinha legal aí, Kikão. O quê? Temos aqui uma função do segundo grau, onde o c é zero, tá bom? E ela tem concavidade voltada para baixo, então está tudo no esquema. Lembra que ele falou que ele tinha que produzir área máxima? E quando você tem concavidade para baixo, que nós temos ponto de máximo e valor máximo da função. Então deixa eu só esboçar a situação aqui no comportamento dessa função. Você tem mais ou menos uma análise gráfica da seguinte forma. Só para a gente entender. Azul. Só para a gente entender tal situação. Então imagine assim. Tem o eixo Y, o eixo X. E aí nessa situação, meus queridos, é como se a gente tivesse um gráfico assim, ó. Um gráfico. O C é zero, ele vai passar pela origem, tá? E ele vai cortar algum determinado momento. Eu não vou continuar para cá e nem para baixo aqui, eu vou deixar pontilhado, porque é o seguinte, porque nós estamos falando de uma função que envolve área. Você não conhece a área negativa. E aqui no eixo Y é o A de x, ou f de x, no caso o A de x. E aqui o x. Então vamos observar aqui o seguinte, meus queridos. O que está acontecendo? Ó, quando o x é zero, obviamente a área é zero, está exatamente aqui. Conforme você vai aumentando o valor do x, essa área vai aumentando, o resultado das áreas vai aumentando. Tem um determinado valor de x aqui, que é o x do vértice, que ele vai me produzir a área máxima. E a área máxima, o resultado é o y do vértice. Tudo bem? Então você entendeu o que está acontecendo? Bom, primeira pergunta do exercício, as medidas quando eu tenho área máxima. Então, como eu quero as medidas dos lados, nós vamos calcular o x do vértice. Então, joga na fórmula do x do vértice, menos b sobre 2a. Vai ficar 400 divididos por 4, 100. Então, só que perceba que 100 é só esse lado. Eu preciso descobrir qual que é o outro lado também. Então, um lado vai ser 100, tá? Se eu calcular o y do vértice, que não é o outro lado, cuidado, não confunda. O y do vértice ele significa a área máxima da função. Para você descobrir o outro lado, você tem que vir aqui, ó, nessa relação, ou nessa aqui de cima, que é a mesma. Então, eu vou substituir o x aqui por 100. Então, o y, que não é o y do vértice, vai ser 400 menos 2 vezes 100. Isso aqui vai me dar 200. Beleza? Então, quando esse cara aqui for 100 e esse 200, nós temos a área máxima. Bom,
Para calcular a área máxima, basta fazer o y do vértice. Ou, já que você tem as medidas aqui nesse caso que me produzem a área máxima, como é que é a área de retângulo? Base vezes altura. Agora eu posso colocar aqui o x por 100 e o y por 200. Você vai ter a área máxima. Então eu posso falar que a área máxima é igual a 100 vezes 200. Belezinha? Então quanto que é 100 vezes 200? 20 mil. Pega 2 zeros daqui, 2 zeros daqui, 4 zeros, 20 mil. Não sei se está em metros quadrados aí. Metros quadrados. Belezinha? Então 20 mil metros quadrados. 10 ao quadrado vezes 20 ao quadrado, 400 vezes 20 mil. Show? Então fechamos aí o exercício número 4. Você pode tentar calculando pela fórmula do y do vértice, fazendo menos delta divididos por 4a. Beleza? Se você jogar nessa fórmula, vai chegar nesse mesmo resultado aqui. Beleza? E aí a gente vai fazer mais 2 exercícios que eu quero mostrar agora como é que, se eu tiver um gráfico da função, como é que eu obtenho a lei de formação da função. Também é importante saber esse tipo de exercício. Então a gente vai virar a página e vou escolher um exercício ali, beleza, galera? Então agora eu gostaria que vocês pegassem o exercício 808, ali da página 29, tá? Questão da FGV, vamos ver o que ele fala para nós. Ele fala então o seguinte: uma loja vende semanalmente X relógios. Quando o seu preço por unidade, então o preço por unidade é dado por P, em reais. E esse preço ele vai ser expresso assim, ó, em função da quantidade de relógios que ela vende. Então o preço é 600 menos 10 vezes X. E aí ele fala assim, a receita de vendas desse produto é 5 mil para 2 valores de P. Tem 2 valores de P que a tua receita vai ser igual a 5 mil. Aí a pergunta é, qual é a soma desses valores? Ora, primeiro eu tenho que entender, vamos montar uma função receita. O que é uma função receita? Quando você for dono de um comércio, lá, caso você venha ser aí um empresário, receita você tem que entender que é quantidade vezes o preço. Isso aqui é o que nos dá a nossa receita. Então a gente pode estabelecer uma funçãozinha aqui, ó. Quantidade vendida vai ser x. Então vamos montar uma função R de x é igual a x vezes o preço. E o preço é 600 menos 10x. Belezinha? Então vamos nos deparar agora aí com uma função. Se a gente fizer ela no distributivo aqui, nós vamos ter uma funçãozinha do segundo grau. Olha que legal. Então vai ficar assim, R de x é igual a x vezes 600, 600x. X vezes menos 10x vai ficar menos 10x ao quadrado. Ou seja, só organizando em ordem decrescente aqui dos expoentes, teremos a função menos 10x ao quadrado mais 600x. Olha só, temos uma parábola aí com concavidade voltada para baixo. Ora, temos um ponto de máximo, um ponto, né? Um x do vértice, um y do vértice. Porém, o cara falou assim, quando a receita for de 5 mil reais, nós temos 2 valores de x que vão satisfazer. Imagine como se você tivesse uma situação assim, ó. Eu tenho aqui o domínio, aqui o contra-domínio, e aqui nós temos a receita, e aqui nós temos a quantidade. Conforme varia a quantidade, você tem uma receita. E ele disse que tem 2 valores, um x1, um x2, que se relacionam com a receita de 5 mil. E eu quero descobrir quais são esses 2 elementos aí que a gente chama de elementos do domínio. Quais são eles? Então o que eu vou fazer? Perceba que esse cara aqui é o nosso y. Então nós vamos trocar a receita pelo valor de 5 mil e descobrir os valores de x aí que se relacionam. Graficamente é como se fosse essa situação aqui, ó. Você tem uma parábola com cavidade voltada para baixo, ok? E tem uma receita aqui no eixo y, não disse que é a receita máxima, mas tem um r de x e tem uma quantidade de x. Não sei se é a máxima, mas quando for 5 mil, não é a máxima porque são 2 valores. Você tem um x1 e você tem um x2. Você vai achar esses 2 valores de x. Com esses 2 valores de x, nós vamos descobrir qual é o preço. Então, são 2 preços. Para essa quantidade e para essa quantidade você tem uma receita de 5 mil. Aí, cada um desses valores nós vamos descobrir 2 preços e vamos somar esses preços finais aí de cada um. Essa é a pergunta do exercício. Então, bora lá? Então, feita essa ilustração, deu para entender o que a gente vai fazer. Então, vamos trocar a receita aqui por 5 mil e vamos ver o que vai acontecer.
Bom, então deixa eu apagar aqui. Lembrando que a função do preço é 600 menos 10x. Eu volto lá no final e escrevo ela. Então, só para você dar uma olhada e continuar entendendo o que a gente vai fazer. Então, eu vou substituir agora, lá no R de x por 5.000. Vai ficar assim, 5.000 igual a menos 10x ao quadrado mais 600x. Passa o 5.000 para o outro lado e vamos igualar isso daqui a zero. 600x, 5.000 foi para o outro lado, negativo, menos 5.000 igual a zero. Gente, eu agora quero descobrir as raízes. Quando eu estou só com a função desse jeito que está, eu não vou dividir ela por 10, porque cada vez que você divide e multiplica a função, você vai deslocar ela na vertical. Beleza? Porém, as raízes elas nunca vão mudar. Você só vai estar deslocando de posição aí a função. Se eu dividir tudo por 10, eu digo assim, quando eu igualar a zero, se eu dividir por 10 ou multiplicar por 10, as raízes não mudam. Agora, quando eu pego a função aqui, se eu multiplicar por 10 os valores, eu vou estar deslocando essa função de alguma forma. Tudo bem? Bom, então eu não posso mexer lá, mas quando eu igualar a zero eu posso. Ao trabalhar com essa equação aqui, como eu quero descobrir as raízes, o que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo isso daqui por menos 10. Aí, por que eu vou dividir por menos 10? Porque daí eu facilito a minha vida. Aqui vai ficar x ao quadrado, vai ficar até a concavidade voltada para cima, teoricamente, mais 60 menos agora, né? 60x menos 60x menos o menos mais 500 igual a zero. E aí a gente vai aplicar um Bhaskara aqui nessa equação. B quadrado menos 4ac, primeiro deltinho, então vai ficar menos 60 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Fazer a continha que nós temos, 60 ao quadrado dá 3.600, menos 2.000, 1.600, esse é o deltinho. Então x' vai ser menos OB, mais raiz de 1.600 é 40 sobre 2A. Então uma raiz vai ser 50 e a outra raiz vai ser 60 menos 40 sobre 2, isso aqui vai me dar 10. 20 sobre 2 dá 10. O que eu quero dizer com isso? Voltando, aproveitando que o gráfico está aqui, quando o cara vende 10 relógios, ou quando ele vende 50 relógios, ambos ele vai ter uma receita de 5.000. Nossa, mas como isso? Lembra que a função do preço era uma função 600 menos 10x? Então, ele provavelmente aí, variam os preços. Cada um vai ter um preço diferente. Obviamente, quando você tem uma quantidade menor, o preço é maior. Se o preço for... Agora vamos terminar o exercício aqui. Primeiro preço. Se o x for 10, você tem lá 600 menos 10 vezes 10, menos 100. Então, o primeiro preço vai ser 500. Então, ele venderia 500 reais, claro. Né? 10 vezes 500 dá 5.000. E se ele vendesse 50 unidades, ele vai vender por 100. O preço 2, que é esse cara aqui, quando eu vendo 50, vai ser 600 menos 10 vezes 50. Ou seja, menos 500. Não é 1.050 ali, era 10 vezes 50 que eu tinha escrito. Menos 500. Ele venderia a 100 reais cada relógio. Então estão aqui os dois preços. Lembrando que a pergunta do exercício é a soma desses dois preços, 500 mais 100. Então a pergunta do exercício, colocar aqui no canto, P1 mais P2 é igual a 600 reais. E aí responde aí a resposta correta, letra E. Belezinha? Vamos para mais um exercício para a gente fechar a aula de hoje. Ok? Vamos fazer um de gráfico da Federal. Pega lá o exercício... Vamos lá de aprofundamento. Exercício 0816. Então, bora lá para a nossa última questão, uma questão que envolve gráfico. Lembrando que nós vamos ter mais uma aula de função do segundo grau de aplicações. E aí eu tenho que mostrar mais uma coisinha quando tiver um gráfico, como que eu obtenho ali a informação. Vai ficar na próxima aula, tá? Senão só vai ficar muito comprida. Mas não vou esquecer, pode ficar tranquilo. Questão 16 da Federal, ele fala assim, galera, um retângulo no plano cartesiano. Então você tem um plano cartesiano e tem um retângulo. E ele falou que possui dois vértices sobre o eixo das abscissas.
dois vértices sobre o eixo das abscissas. Ou seja, aqui está um vértice e aqui está outro vértice desse retângulo, sobre os eixos das abscissas. Eu chamei aqui a direita x e a esquerda menos x. Esses valores são iguais. Essa parábola aqui está simétrica bem aqui no eixo y. E ele falou que y, a equação, e outros dois vértices sobre a parábola da equação 4 menos x ao quadrado. Então, aqui, se eu jogasse esse valor de x, eu ia ter essa altura aqui. Se eu jogasse esse valor de menos x, eu ia ter essa altura aqui. Essas duas alturas são iguais, obviamente isso aqui é um retângulo. E a pergunta é qual é o perímetro máximo? Então nós temos que descobrir uma função perímetro. Lembrando que perímetro é a soma dos lados. A distância daqui até aqui é x. A distância daqui até aqui também é x. Aqui em cima você tem x, aqui em cima você tem x. Então só nesses lados aqui opostos, aqui paralelos, você tem x, 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 4x. Então para a gente começar a nossa função perímetro, em função de x vai ser 4x mais a nossa altura aqui, ó. Esses valores aqui, ó, vamos chamar, aqui é y. Então aqui é y e o y ele falou que vale 4 menos x ao quadrado. Que maravilha! Então daqui até aqui a gente sabe que vale 4 menos esse x ao quadrado. E daqui até aqui também vale 4 menos x ao quadrado. Ah, mas se eu colocar menos x aqui na função, professor, menos x ao quadrado fica positivo. Então permanece o mesmo resultado. Então você tem mais dois valores de y. Só que o y vale 4 menos x ao quadrado. Basicamente descobrimos a nossa função. Então vai ficar assim, 4x mais, faz o chuveirinho na tigrada aí e acabou o exercício. Basicamente, chuveirinho, né? Vai ficar 8 menos 2x ao quadrado. Só organizando a tua função perímetro, você vai ter aí menos 2x ao quadrado mais 4x mais 8. Beleza. A pergunta é qual é o perímetro máximo. Lembre que ó, o perímetro está aqui, está no y. Então ele quer o y máximo. Y máximo é o y do vértice da função, meus queridos. É só jogar na fórmula do y do vértice. Ou acha o x do vértice e joga na função. Eu não fiz ainda desse jeito. Vamos fazer desse jeito, achar o x do vértice e substituir na função? Não, eu fiz o exercício anterior. Tá, mas vamos fazer também do mesmo jeito. X do vértice menos b sobre 2a. Menos 4 divididos por 2 vezes menos 2. Então o x do vértice vai ficar igual. Menos com menos dá mais. 4 divididos por 4 vai ficar igual a 1. Então significa o seguinte, quando você pegar x igual a 1, você vai ter o perímetro máximo. Agora você tem que pegar esse x do vértice e jogar na função. P do x do vértice. O resultado é o y do vértice. Se eu não tivesse feito assim, bastava jogar na fórmula do menos delta sobre 4a. Então bora lá. Fazendo aqui, ó, substituindo, vai ficar menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, mais 8. Faz essa continha aí, então o perímetro máximo vai ficar igual menos 2 vezes 1 ao quadrado é menos 2, mais 4 mais 8. 12 menos 2, resultado 10, letra C. Fechamos então nossa aulinha de hoje, meus queridos, de matemática A. Lembrando que essa aula de função de segundo grau tem mais uma aula para trabalhar com aplicações de problemas. E eu tenho mais alguns detalhes ainda na próxima aula para acrescentar a respeito de gráfico de função. Beleza? Até daqui a pouquinho. Próxima aula, matemática B.